Gênesis, capítulo 3, verso 15. Gênesis, capítulo 3, verso 15. Bem no comecinho da sua Bíblia, cuidado com a folheada aí, senão você vai parar lá no 12, no 20. É bem no comecinho mesmo. Gênesis, capítulo 3, verso 15, apenas um verso hoje. À medida que você for encontrando, se coloque de pé para que nós façamos a leitura da Escritura. Gênesis, capítulo 3, verso 15, diz assim a santa palavra do Senhor: Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, a tua palavra que é santa, que é pura, que é eficaz nas nossas vidas, ela foi lida. E o nosso desejo, meu Pai, é que essa exposição fale ao nosso coração e transforme a nossa realidade e a realidade das nossas famílias. Fala conosco, Espírito Santo, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar. Bem, nós chegamos ao terceiro sermão da nossa série sobre família. Você se lembra, nós vamos dedicar todo esse mês de maio, que é dentro do povo batista e em um contexto geral, o mês que nós separamos como mês da família. E nós vamos falar, já temos falado, é o terceiro sermão sobre família. Nós temos visto como Deus usa a família dentro da história da redenção, dentro da história da humanidade. E nós estamos estudando, então, sobre isso, sobre como a família é uma ferramenta importante que Deus usa para construir, para escrever, para fazer acontecer a história da redenção da humanidade. No primeiro sermão, eu quero te lembrar um pouco para que você se situe onde nós estamos. No primeiro sermão, nós pensamos sobre um Deus criador, um Deus que cria famílias e, portanto, se Ele criou, Ele é o dono, Ele é o legislador. Ele é quem cria e quem estabelece as regras e também é quem dita os padrões e o modus operandi da família. Vimos que Deus criou a família a partir de um casamento. O casamento é o ponto de partida que Deus criou para a família. E assim o fez. Preste atenção nisso. Deus criou a família como criou toda a sua criação, em perfeição. A família foi criada perfeita. Aprendemos então que nós somos parte de algo maravilhoso que Deus criou. E por isso, nós temos como obrigação, como competência, observar as normas que Deus deu na Escritura e obedecê-las também dentro da nossa família. No segundo sermão, nós observamos a queda da humanidade. A humanidade peca e nós observamos Deus nesse cenário como um juiz, aquele que se levanta, aquele que julga, segundo a sua boa vontade, a família ou o casal, os seres humanos que erraram. Apesar de ter criado a família perfeita, o ser humano deu ouvidos ao diabo, desobedeceu a Deus e trouxe assim grande ruína, não só para si mesmo, mas também para todas as famílias da terra. Nós aprendemos que Deus, como juiz, apenas Ele tem o direito de julgar a família. E assim Deus julga a família no capítulo 3 de Gênesis, como vimos, por conta não de maldade. Deus não se revela um Deus mau, um Deus cruel, mas Deus julga a família por conta de uma coisa: a sua própria fidelidade, as suas próprias palavras. Deus tinha dito que não era para o homem fazer o que fez. E como o homem quebrou as regras, um justo juiz precisa fazer cumprir a lei. Então, o Deus Todo-Poderoso, juiz de toda a terra, ele estabelece o seu juízo. Mas nós aprendemos que esse Deus julga de forma justa. Ele é misericordioso, ele é bom, ele é justo e ele é santo. E isso nos faz descansar. Porque apesar de sermos julgados, somos julgados por alguém que julga com justiça, mas uma justiça embebida, banhada por amor. E hoje, no terceiro sermão,
Nós vamos olhar de forma específica para o verso 15 do capítulo 3 de Gênesis que lemos no início. Como o pastor Newton disse na semana passada, este verso ele é chamado de proto-evangelho, ou o primeiro evangelho. E por que esse nome? Esse nome se dá porque essa é a primeira vez, esses são os primeiros versos, essa é a primeira citação em que nós temos o evangelho pregado, em que nós temos as boas novas sobre Jesus sendo anunciadas. É a primeira vez que o maravilhoso, o santo e poderoso Messias é prometido para a humanidade. E veja, queridos, é maravilhoso notar a história da redenção e como ela acontece. No mesmo capítulo, logo em que a queda acontece, Deus não deixa que o protagonismo do mal, o protagonismo da queda perdure por muito tempo. Tão logo o homem cai, Deus cumpre o seu juízo, e já no mesmo trecho, dentro do mesmo capítulo, dentro do mesmo contexto, Deus muda toda a história. Deus muda o fim da história. A página muda, o tema é trocado, a narrativa avança. A queda, já no capítulo 3, não é o ponto central da história, mas sim o plano redentivo de Deus. E Deus faz isso dizendo: porém inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E antes de partirmos para os pontos que eu separei, eu queria responder uma pergunta importante à luz de tudo isso. O que é redenção? O que é essa palavra que norteia o tema da mensagem de hoje? Bem, se você der um Google rápido aí, provavelmente a primeira resposta que irá aparecer é a seguinte: a palavra redenção significa o ato de resgatar, de salvar, de libertar ou de reparar um erro. E nós já vimos o que aconteceu em todo o capítulo 3 na semana passada. E quando nós olhamos para o que Deus está fazendo no verso 15, é exatamente o conceito de que nós acabamos de ler. Deus está tentando, ou Deus está efetuando um resgate. Deus está efetuando salvação. Deus está efetuando libertação. Deus está reparando um erro. O ser humano se perdeu. O homem e a mulher se corromperam, cometeram um erro grave que faz veja isso, que faz com que toda a humanidade se torne escrava do pecado. Mas agora, a promessa redentiva de Deus é essa. Isso não vai ficar assim. Eu não vou deixar que a história termine com essa ruína. Eu irei providenciar, por meio de um descendente da mulher, resgate, reparo para o erro, salvação, libertação, redenção para aqueles que pecaram. Redenção é, portanto, um ato de Deus, um ato que repara, um ato que conserta, um ato que redime o erro do ser humano. E isso se deu por meio de Jesus Cristo, como é dito em vários textos da Escritura, como por exemplo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem, esclarecido então o que é redenção, hoje nós vamos aprender em suma que redenção é o meio pelo qual Deus mantém a família em seus planos, restaurando o relacionamento dele com o homem. Deus também repara os danos causados pelo pecado, restaurando o relacionamento entre os seres humanos. E Deus, através da redenção, garante a vitória final, apesar das grandes e duras batalhas que nós travaremos e travamos ao longo da vida. O meu desejo, querido, é que ao sairmos daqui hoje, saiamos confiantes de que, por pior que seja o cenário das nossas famílias, por pior que seja o contexto em que nós estamos inseridos, por mais que humanamente talvez eu e você não vejamos soluções,
através da redenção que Deus opera e que Deus promete nesse texto, que é executada por Cristo e que é aplicada nas nossas vidas pelo Espírito Santo, nós poderemos ter sim famílias redimidas, famílias regeneradas e o poder do pecado vencido em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer isso, como de costume, em 3 pontos, e o primeiro ponto é esse. A redenção é o meio pelo qual Deus mantém a família nos seus planos, apesar dos seus pecados. Veja, o cenário da queda é um cenário terrível, é um cenário horrendo. O homem que andava com Deus, o homem que todo fim de tarde caminhava com o seu Criador, que tinha um relacionamento íntimo com o Criador de toda a terra, agora se esconde. Agora foge, agora aquele homem que tinha um relacionamento íntimo de amor e segurança sente medo do seu Criador. Mas Deus não demorou em resolver o problema da queda. E logo trouxe a promessa de restauração do ser humano e também a restauração do seu relacionamento com o ser humano. Adão e Eva, veja, se esconderam porque pensaram que tudo estava acabado. Eles acharam que tudo estava perdido. Não queriam ver a Deus, pois sabiam da seriedade que estava envolvida a sua desobediência e também sabiam do peso que estava envolvido as suas consequências. Por isso fugiram, por isso se esconderam, por isso evitaram o contato com aquele que até agora caminhava com eles em intimidade, partilhava a vida intimamente com eles. E perceba, este também é o caso de muitas pessoas. Este pode ser o caso de alguém que esteja aqui hoje. Esse é o caso de muitas das nossas famílias. Julgam que seus erros, que suas falhas são graves demais. Julgam que aquilo que fizeram de errado é errado demais a ponto de seus erros se tornarem irreversíveis e pensam, não, é tarde demais para mim. Eu fui longe demais. O meu erro foi grave demais. Acreditam que, por conta do erro ou dos erros que cometeram, não há mais espaço para arrependimento e muito menos espaço para um caminho de volta, para um caminho de redenção, um caminho de conversão. Bem, a redenção prometida por Deus no texto que lemos é o remédio para tudo isso. Por meio da redenção, o Senhor deixa claro que apesar de o ser humano ter cometido uma falha grave, Deus não desistiu da humanidade e Ele mostra que a humanidade, mesmo depois desse grande erro, ainda faz parte do seu plano, do plano de Deus. E queridos, há um grande bálsamo para nós aqui. Há um grande refrigério para as nossas feridas, para a nossa alma cansada. Veja, o pecado, você sabe disso, o pecado afetou todo e cada ser humano. Não há um que tenha escapado, é o que Paulo vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo, no capítulo 3 de Romanos, vai dizer, não há um que tenha feito bem, não há um sequer, todos se desviaram, todos se afastaram de Deus. E se a redenção tem como alvo o homem que pecou, assim também como o pecado afetou toda a humanidade, a redenção também tem capacidade para afetar qualquer um de nós, qualquer homem. Não há ninguém que esteja fora do raio de ação de Deus. Não há ninguém que tenha cometido um erro tão grave que tenha feito o poder de Deus se tornar ineficaz na sua vida. Não há poço fundo que Deus não possa resgatar uma vida que se arrepende. Todos nós somos elegíveis para Deus. Não há ser humano difícil demais. Não há ninguém que seja torto o bastante, que o carpinteiro de Nazaré não dê jeito. Não há pessoa má o suficiente que Deus possa olhar e dizer, não, esse aqui é mau demais, o meu poder não é capaz de transformar alguém tão mal. Não, queridos, não há. Não há mal suficiente capaz de deter o poder do Deus em que nós cremos.
E aqui nós encontramos esperança. Esperança para mim, esperança para você, esperança para os nossos familiares que nós julgamos maus, que nós julgamos terríveis, para aqueles que nós dizemos ali é só Deus na causa. Aqui nós encontramos esperança para famílias derribadas, para famílias que estão a caminho da destruição. Aqui nós encontramos bálsamo e esperança para famílias que dia após dia têm caminhado em separação, que têm visto os seus laços e os seus afetos se esfarelarem dia após dia. Aqui, na redenção que o Senhor nos oferece, há esperança. Perceba, querido, não há nada que eu, que você, ou que qualquer um de nós, que qualquer outra pessoa, não há nada que um pai mau, uma má mãe, não há nada que um filho terrível possa fazer que seja capaz de fazer com que o poder de Deus, o poder da redenção se torne ineficaz. Não há coração blindado quando o nosso Deus decide operar com poder. Deus pode transformar qualquer situação, e isso inclui a minha família e a sua família. Foi o que Jó viu acontecer, e foi o que Jó testemunhou, e foi o que Jó disse ao Senhor ao final do seu livro: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu não sei, meu querido, qual é a sua situação, qual é a situação da sua família, a situação dos laços que você cultiva familiarmente. Eu não sei quão difíceis são as suas lutas, quais são as batalhas que você tem travado. Mas essa promessa, o descendente dela, este te ferirá a cabeça. Ela me dá esperança de que o Cristo que derrota o mal, o Cristo que pisa a cabeça da serpente, o Cristo que arrancou das mãos do diabo as chaves da morte e das trevas, ele é poderoso o suficiente para restaurar os nossos laços, os nossos afetos, para impedir que famílias sejam desfeitas, para fazer com que aquele amor que esfriou, aquele amor que já está quase morrendo, ele torne a arder novamente. Por isso, apesar das lutas dessa vida, apesar da batalha contra os nossos próprios pecados e contra os pecados alheios também, não se dê por vencido, não desista, pois Deus, querido, Ele não desistiu. Diante do cenário da queda, o Senhor, ao invés de desistir, resolveu agir, e Ele agiu de forma redentiva. A redenção divina pode alcançar você, meu querido. Pode alcançar os seus, pode alcançar a sua família, através do Evangelho de Jesus Cristo, e pode restaurar o relacionamento dos homens com Deus. Creia nisso, creia nisso. Uma segunda verdade sobre a redenção é que ela possui poder para reparar os danos causados pelo pecado. Se no primeiro ponto nós vimos que a redenção é capaz de restabelecer o relacionamento entre o homem e Deus através da transformação do caráter do indivíduo, neste segundo ponto eu quero afirmar que a redenção ela é capaz também de operar no seu, no meu, no nosso dia a dia, reparando os danos causados por erros cometidos e redirecionando rotas. A vida, o nosso dia a dia, ou como alguém me disse quando eu fui casar, quando você for comer o quilo de sal é diferente. A vida a dois ou a vida em família, ela supera as nossas expectativas. Muitas vezes, as pessoas nos alertam que nós teremos dificuldades. Mas é só quando em quatro paredes nós estamos é que nós entendemos a seriedade disso. É muito mais fácil, na teoria, lidar com os pecados alheios do que lidar com os pecados daqueles que compartilham a casa conosco.
É muito mais fácil tratar os pecados de outras pessoas do que ter que tratar os meus próprios junto à minha família. E só quem come o quilo de sal junto sabe o quão pecador o outro é. E esses pecados, queridos, eles deixam marcas, eles magoam, eles ferem. Quantas vezes casais ficam por dias sem se falar por conta de erros cometidos? Quem dos filhos nunca arrumou as malas e disse: eu vou embora dessa casa ainda criança, porque aqui ninguém me ama, aqui ninguém me quer, eu não posso fazer nada, eu não posso jogar 25 horas de videogame por dia. E assim, queridos, os nossos pecados vão construindo, ou melhor, vão destruindo, minando, comendo por baixo os nossos relacionamentos. E qual é o remédio para isso? Qual é o remédio, então, para sanar essas dores ou para amenizar esses embates? Nós demos uma pausa no livro de Atos, né? Mas provavelmente você se lembra do capítulo 2, em que Lucas registra uma coisa interessante sobre a igreja. Lucas diz: e a igreja caía na graça do povo. Mas por que a igreja caía na graça do povo? Bem, o reverendo Hernandes Dias Lopes afirma que um dos motivos para esse fenômeno é porque a igreja pegava os marginais, pegava os filhos mal educados, os maridos ruins, as mulheres terríveis e transformava pelo evangelho nos melhores cidadãos daquela comunidade. E eu te pergunto, o que é isso? Senão a redenção operando em pessoas pecadoras, senão a conversão de Jesus Cristo, a redenção de Jesus Cristo, transformando pecadores e transformando realidades. A redenção, querido, carrega consigo um caráter, um aspecto de nos livrar da sentença do pecado. Mas através da regeneração e acompanhada da santificação, ela opera também no ser humano um novo nascimento. E esse novo nascimento dá à luz a um novo caráter. Paulo vai dizer isso em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora tenho, vivo pela fé. A fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A redenção, preste atenção nisso. A redenção é o único meio capaz de transformar o homem. E logo, por consequência, a redenção é o único meio de transformar as nossas famílias. A nossa cidade vem vivendo dias maus nos últimos meses. Dias de tragédias e principalmente tragédias envolvendo famílias. E por algumas vezes eu ouvi algumas perguntas, como: por que um pai fez isso com seus filhos? Qual é o motivo que leva uma pessoa a tamanha violência? Ou, por que um marido fez isso com a sua esposa? Por que a mulher faz isso com o seu marido? Por que os filhos fazem isso com os seus pais? Por quê? Por quê? Por que tanta violência? Por que tanto sangue? Por que tanta maldade? E a minha resposta mais frequente tem sido: por causa do pecado. É isso que o pecado faz. É isso que o pecado leva as pessoas a fazer. Meus irmãos, talvez você ainda não tenha tomado tento da gravidade disso, da gravidade do pecado, mas o pecado, ele não conhece limites. O pecado não está sujeito ao pudor. O pecado não liga se tal ação extrapola o absurdo. O pecado, ele tem um prazer, ele tem uma missão, é destruir. E isso muitas vezes acontece de formas bárbaras, de formas violentas, terríveis, sanguinárias. E se o problema é o pecado, qual é a solução? O remédio do pecado é a redenção. O remédio para os danos do pecado é a salvação que nós herdamos em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vocês já me ouviram dizer isso por mais de uma vez.
O que o ímpio sabe fazer é impiedade. Assim como o cachorro late, o gato mia, o ímpio faz maldade. Às vezes eu me assusto, mas logo eu recobro a minha consciência. Quando algo tão violento acontece e a pergunta vem à minha mente: por quê? Tanta maldade? Como pode um homem tão mau, uma mulher tão má? E logo eu me lembro: é porque essa é a natureza do homem caído. O homem caído também não conhece limites, não conhece moral, não conhece ética, não conhece pudor, como nós já dissemos. E veja, quando nós falamos de redenção, nós não estamos falando apenas de algo que pode transformar ou redimir o relacionamento das pessoas com Deus, mas algo capaz de restaurar todas as nossas relações, inclusive as nossas relações com as nossas próprias famílias. Se queremos ter famílias mais saudáveis, unidas, firmes, o primeiro passo, o primeiro anseio, o primeiro alvo deve ser que a redenção oferecida por Deus em Cristo alcance, redima e transforme cada membro da nossa família. Hoje eu tenho uma alegria estar compartilhando com os meninos agora há pouco. Eu venho de uma igreja pequena, me converti numa igreja menor que a nossa, Igreja Batista no Capuava. E é uma igreja que não cresceu tanto de 2009 para cá. Mas naquela igreja eu me converti em 2009. Minha irmã se converteu em 2010. Minha mãe se converteu em 2023, 2024. E o meu pai se converteu ano passado. E eu tenho visto a redenção operando na minha família. A redenção tornando filhos rebeldes e maus em filhos cuidadosos. A redenção transformando uma mulher pequenininha e estressada em um posto de paciência, às vezes nem tanto, mas bem melhor. A redenção transformando um homem caído num pai que cuida de seus filhos. E no dia 7, nós celebraremos o batismo do meu pai. E veja, queridos, a redenção que operou na minha família pode operar na sua. Pode operar na família que é vizinha e que às vezes deixa o som alto demais e é briguenta e barraqueira. Pode operar na família violenta em que você testemunha agressões do marido contra a esposa. Pode operar naquele filho que não dá paz para a família, que não dá paz para a mãe. Não há família que não possa ser restaurada pelo Senhor. O Deus Redentor deseja não só restaurar o seu relacionamento com o homem, mas veja, Deus deseja também restaurar os nossos relacionamentos uns com os outros. Se há intrigas, se há briga, se há contenda na família, Deus deseja curar e restaurar tudo isso através da santa redenção que nós encontramos no nome de Cristo. O caminho é a redenção. E eu gostaria de finalizar esse sermão também falando sobre o fim. Talvez você já tenha visto que eu gosto de falar desse tema, da vida vindoura, da eternidade, de quando Cristo voltará, e eu gostaria de finalizar esse sermão com um terceiro ponto falando sobre isso, porque o texto fala sobre isso. O texto diz: e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Veja, um ferimento no calcanhar pode ser curado, sim ou não? A gente vai lá no hospital, às vezes nem precisa de um médico, né? Talvez os médicos em formação ali, como as meninas, já consigam dar um ponto, fazer alguma coisa. Mas e um ferimento na cabeça? E uma cabeça esmagada? A cabeça da serpente esmagada é a derrota definitiva do diabo, irmãos. É a derrota definitiva do mal. É o fim de toda dor, é o fim de toda tristeza. E essa é a promessa contida em Gênesis 3,15. Haverá um tempo em que todo esse mal, ele passará.
Até aqui nós vimos que a redenção, ela é o meio pelo qual Deus restaura o seu próprio relacionamento com o pecador. É o meio pelo qual Deus também restaura os nossos relacionamentos pessoais. Mas veja, e quando nós pensamos no mal? Nos sofrimentos dessa vida? No mal que corre velozmente atrás de nós e muitas vezes nos alcança, mesmo dentro de nossas famílias. É muito triste, queridos, pensar que nem no seio de nossas famílias nós estamos seguros. Quantas crianças sofrem violência por pessoas que estão dentro das suas famílias, pelo pai, pela mãe? Quantas mulheres? Veja que trágico. Nós temos uma delegacia só para cuidar de crimes contra a mulher. Na maioria dos casos, onde o marido é o agressor. Até quando? Até quando tudo isso vai durar? Até quando nem mesmo os nossos lares serão lugares seguros? A redenção também é um remédio para isso? A redenção também pode nos livrar desses males? E a resposta é um pouco confusa, porque ela é sim e não, e eu vou explicar. A redenção, através da conversão, ela nos livra primeiro da pena do pecado. Quando você crê em Cristo, você é livre da pena. A culpa que estava sobre você é retirada. Cristo levou essa culpa sobre si no Calvário. Em segundo lugar, a redenção também opera por meio da santificação e nos torna cada vez melhores, mais parecidos com Cristo, o que contribui de forma significativa para os nossos relacionamentos e, ao mesmo tempo, refreia o mal no mundo. Mas nós precisamos ainda nos lembrar de que a redenção, ela opera apenas naqueles indivíduos que foram atingidos pela graça. A redenção opera naqueles que creram em Cristo. A redenção opera naqueles que se entregaram de forma definitiva a Jesus. A redenção não opera de maneira geral em toda a humanidade. E nesse aspecto, então, apesar de amenizar muita coisa, a redenção não nos livra de todo o mal, porque apesar de termos crido em Cristo e termos a nossa vida transformada, todo o ecossistema à nossa volta, o mundo ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, elas ainda continuam sendo governadas pelo mal. Mas ao mesmo tempo que a redenção não é o remédio para isso, ela é, porque ela é quem nos assegura de que a vitória está garantida. Apesar de ainda termos as nossas lutas contra o mal, as nossas batalhas contra o mal, a promessa do texto é de que isso tem prazo de validade. Eu gosto e já disse essa frase aqui algumas vezes. Todas as vezes que o sol nasce, é um lembrete de que a escuridão tem um prazo de validade, de que as trevas têm um julgamento marcado. E assim como o sol nasce todas as manhãs e dissipa as trevas, uma vez mais o nosso Salvador virá e, como o sol da justiça, dissipará de uma vez por todas as trevas e todo o mal. O livro de Apocalipse diz que com o sopro da sua boca, ele destruirá todos os seus inimigos. Nós já fomos libertos da pena e do poder do pecado. Nos resta agora sermos libertos da sua presença. Nós ainda temos que lidar com ele. Ele ainda está aqui ao nosso derredor. Ele ainda nos tenta e por muitas vezes nos derruba. E nesse aspecto, a redenção é também a garantia que isso acontecerá. Nós vamos falar sobre isso de forma detalhada em sermões próximos, mas o que eu quero que nós saiamos daqui conscientes, queridos, é de que a redenção operada por Deus nos assegura de que esse jogo está ganho. Muitos de nós estamos na expectativa para amanhã, né? Vai sair a convocação da seleção, né? E aí, o Neymar vai ou não vai? Nós não sabemos quem vai, quem não vai. Nós não sabemos quem ganhará a próxima Copa.
Mas sabe o que nós sabemos? Sabe o que a Escritura nos assegura? Sabe o que essa promessa de Gênesis 3,15 nos garante? De que a nossa vitória em Cristo Jesus é algo garantido. Ao fim do jogo, ao apito final, ao soar da última trombeta, nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Por isso, querido, segura um pouco mais. Aguente só mais um pouco. O Redentor vem. O Redentor vem. E de uma vez por todas, Ele nos dará a vitória. E veja, se existe alegria em uma redenção que pode tornar a nossa vida com a qualidade melhor, se existe alegria numa redenção que pode restaurar os nossos relacionamentos aqui, muito mais alegria é saber de uma redenção que nos fará herdar uma vida perfeita. E não só uma vida perfeita, mas uma vida sem prazo de validade, porque é uma vida eterna. Essa é a promessa do nosso Senhor. Nós não somos chamados para uma vida breve, mas para uma vida eterna, junto ao nosso Redentor. O que eu quero dizer, querido, é que é muito bom e necessário desejarmos e fazermos de tudo que pudermos para que a redenção atinja nossas famílias, a ponto de melhorar as nossas vidas aqui. Isso precisa ser um alvo. Nós precisamos desejar que os maridos se tornem maridos melhores, e as mulheres, mulheres melhores, e os filhos, e assim sucessivamente. Mas veja, essa é uma ambição muito pequena, quando nós pensamos na grandeza da obra que Deus fez por meio de Cristo. Nós não precisamos almejar apenas uma vida boa para essa vida. O que faremos então? O que desejaremos? Qual deve ser o nosso alvo? Eu te digo, o nosso alvo deve ser que a redenção alcance as nossas famílias, com o perdão de seus pecados, o restabelecimento do seu relacionamento com Deus, com santificação, a restauração da qualidade das nossas relações, mas, principalmente, com a viva esperança de uma vida eterna e perfeita, junto ao nosso poderoso Deus, que redime também as nossas famílias. Concluindo, a redenção, queridos, é o único remédio para a humanidade. Não há psicólogo, não há justiça, não há tribunal que seja suficiente para o mal da humanidade. Há somente um remédio, e esse remédio provém do Pai das Luzes, que fez tudo bom e que redime a criação caída. A redenção é a única solução para mim, é a única solução para você. E crer nisso precisa nos levar a dois movimentos. O primeiro movimento é para você que ainda não creu em Cristo. A redenção operada pelo Espírito Santo tem como base a fé em Jesus Cristo. É o que vai dizer a Bíblia. Mas aqueles que creram nele, deu-lhes o direito de se chamarem filhos de Deus. E quem sabe você ainda não faz parte dessa família. Quem sabe você olha para Deus como um Senhor, como um velhinho entronizado, como alguém distante, mas você ainda não consegue olhar para Ele e dizer, como Jesus nos encorajou a dizer, Abba, Pai. Esse é o convite de que o próprio Cristo faz para você nessa noite. Venha a Ele. Você pode ser inserido nessa família, a família que morará junta pela eternidade, a família que partilhará de uma nova terra, onde não há pranto nem choro, onde tudo isso faz parte do passado. Joabe, como eu faço para fazer parte dessa família? Creia em Jesus Cristo. E Ele te chama hoje, meu querido. Ele diz a cada um de nós, vinde a mim, você que está cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Batei e abri-se-vos-á, chame e eu responderei. Venha a Ele hoje, corra, se agarre a Ele com fé.
Não se demore. E a segunda ação, o segundo movimento é para mim e para você, que já professamos a nossa fé em Jesus Cristo. Saber que a solução para a família é a redenção deve fazer com que nós busquemos desesperadamente que ela os alcance. Não é se afastar, não é deixar para lá, não é dizer, pau que nasce torto, morre torto. Não. A solução é o Evangelho. A solução é pregar o Evangelho. Por isso, cultive aí pelo menos 3 atitudes. Leia sua Bíblia. Cultive uma vida de santidade e compromisso com Deus que te redimiu. Cultive um relacionamento próximo com Ele. Isso se dá com 2 coisas: leitura da Bíblia e oração. Ore constantemente. Paulo nos encoraja a orar de uma forma: orar sem cessar. Leia sua Bíblia. Queridos, que privilégio nós temos. Nós podemos ter quantas dessas nós quisermos. Se eu te pedir para mostrar a sua Bíblia, com quase toda certeza ela vai ser diferente da minha. Você pode escolher a capa, você pode escolher a versão, tem versão mais antiga, tem versão mais moderna, tem Bíblia colorida, tem a preto e branco, tem a da capa preta mais antiga. Nós não temos desculpas. Nós não temos por que não lermos. Leia sua Bíblia. Segundo, leve o Evangelho às famílias. Seja uma testemunha viva. Não pense que o único meio que o Evangelho tem de chegar nas casas e nas famílias é através do púlpito ou é através de missionários. Eu já disse isso, uma frase de Charles Spurgeon: ou você é um missionário ou campo missionário. Ou você prega ou você precisa que alguém pregue para você. Por isso, leve o Evangelho às famílias, viva de forma a testemunhar de Jesus Cristo, para que o Evangelho invada as casas de Itubiara, para que o Evangelho atinja as famílias de Itubiara e nós possamos testemunhar uma transformação na nossa cidade. Você sabia que nós somos uma, se não a maior, a mais, cidade do interior com o menor índice de evangélicos do estado? Das cidades acima de 20 mil habitantes, o menor índice de cristãos evangélicos está aqui na nossa cidade. As famílias de Itubiara precisam desesperadamente ouvir e ouvir do Evangelho. E por fim, discipule pessoas. O discipulado é uma tarefa do crente. Abra sua Bíblia lá e depois leia com calma, leia palavra a palavra, letra por letra, Mateus 28. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo que vos tenho mandado. Se mova em direção a isso, escolha uma pessoa. Escolha um vizinho, um colega de trabalho, quem sabe até um irmão da igreja e diga: irmão, vamos começar um discipulado? Eu ainda não sei como que isso funciona bem não, mas a gente vai aprendendo ao longo da caminhada e você vai me fortalecendo e eu vou te fortalecendo. E eu quero te dizer, algumas pessoas da nossa igreja começaram sem saber o que era e me procuraram e disseram assim: Joab, tá difícil, porque agora eu sei de tudo da vida da pessoa e eu tenho que ajudar ela. Eu falei: é discipulado. Mas é difícil. Eu falei: é difícil mesmo. Pensa, Jesus discipulou Pedro por 3 anos. Ensinou. No fim, Pedro falou assim: então é agora que o senhor vai resgatar o reino de Israel? Entendeu nada. E Jesus discipulou Pedro. Escolha alguém para discipular. Escolha alguém para ensinar e para aprender a obedecer tudo o que Jesus tem ensinado. E que o nosso poderoso Deus, queridos, que cria, que julga e que redime, nos capacite a tornar a redenção acessível a todas as famílias ao nosso redor. E que a Ele
sempre Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos, hoje e para todos sempre. Amém e amém.